Para trazer maiores informações, então, tá no título e na thumb esta informação: São Paulo e Superbet finalizando últimos ajustes aí, então, do novo acordo que será válido até o final de 2030. O São Paulo renovando, então, com a sua Master, né, nos próximos dias. Até o Casares falou ali no sorteio na segunda-feira que tinha uma expectativa de ser assinado até terça, quarta. Já estamos na quinta-feira, mas tem os últimos ajustes feitos aí, então, entre o São Paulo e a marca, e aí, assim que for assinado, a gente traz para vocês e traz também maiores detalhes, né? O São Paulo estima receber mais de 90 milhões ali anuais fixos, né? Considerando o salário do Oscar, né? Então tem muitos pontos que a gente já trouxe para vocês aqui na Arquibancada Tricolor, mas é o São Paulo e a Superbet muito prontos, muito já preparados aí, muito bem encaminhados para esse anúncio que já está sendo preparado, inclusive, né? Então nas próximas horas ou próximos dias deve sair, então, esta informação. O São Paulo, então, inicia com um valor anual de 7,8 milhões, né? Em 25, o valor era de 5,2 aí nas últimas temporadas, e com reajustes progressivos da inflação, fecha em 140 milhões anuais em 2030, informação até divulgada pelo Poder 360, né? Então, é essa informação para vocês aqui do São Paulo. Quem já comentou na última live, né, Nick, desses ajustes, desse ponto, mas vale trazer essa atualização para a galera, né? Tá quase lá. Enfim, questão de horas, de dias para o São Paulo conseguir esse anúncio, e é uma Master renovando com um valor maior. Torcer para que não fique defasado no mercado, né? Eu acho que o São Paulo, diante do que aconteceu nesse mesmo patrocínio com a Superbet, que fechou praticamente dobrando os valores, né, recebidos anteriormente, e aí foi visto, o maior patrocínio, etc e tal. Mas pouco tempo depois, alguns meses, talvez até dias depois, a gente viu pelos outros clubes os novos players chegando, as casas de aposta, que não era tão bom assim, que não foi tão bom assim. São Paulo ficou muito para trás de outras equipes, como Palmeiras, como Corinthians, enfim. Comparando com o Palmeiras, que eu acho que é até uma boa comparação em termos de quantidade de torcida, ficou muito para trás. Então, São Paulo renova. Existem duas possibilidades. Ou, de repente, essa bolha das bets, agora com uma regulamentação maior e uma fiscalização maior governamental e etc., ela acaba estourando, e aí vão ficar as empresas mais sérias, e isso pode talvez dar uma equilibrada no mercado, e com isso os valores já garantidos pelo São Paulo fiquem muito bons. Ou pode ser que essa febre continue crescendo e a hora que a gente olhar no que vem, no próximo ano, vai falar, putz, ainda assim ficou defasado em relação ao que o mercado vem praticando. O que eu acho que o São Paulo poderia ter feito, ou talvez até deva ter feito, é incluir alguma cláusula no contrato prevendo, de repente, um reajuste para cima, caso esse mercado continue mega inflacionado. Então, assim, olha, nós vamos fechar valores bases do contrato, o piso do contrato, né, o mínimo que esse contrato vai prever até 2030, mas se nesse meio do caminho o mercado continuar respondendo de uma forma que os principais concorrentes do São Paulo, comparando em engajamento, mídia, marketing, torcida e etc., chegarem em valores maiores, a gente vai sentar e renegociar. Eu acho que o São Paulo deve ter feito, ou deveria ter feito, isso, porque de fato é um mercado muito novo ainda, muito recente, que pode tanto estourar para cima quanto para baixo, e aí é importante garantir valores significativos para um centenário, mas também é importante se proteger se eventualmente os outros times continuarem nessa crescente e a gente não ficar tão defasado. Exatamente, Nick. Tá aí, então, a Superbet e o São Paulo Futebol Clube caminhando para nas próximas horas anunciarem este novo vínculo. Ainda falando de novelas intermináveis, Marinakis, meu caro Gustavo Nick, Casares falou na segunda-feira, cravou que tem um avanço nas conversas, então, por Cotia com o Marinakis, né? Falou que está sendo conversado, que tem ali, tá já em troca de documentos, né? Então, ele crava essa informação, o nosso querido Júlio Casares, né? Falou que ele está cada vez mais próximo, já veio ao Brasil há 8 meses, né? Que ele foi a Londres 2 vezes, então ele fala, né? Que eles esperam que isso possa ser logo anunciado com responsabilidade por parte do São Paulo Futebol Clube. Marinakis e São Paulo, uma novela antiga, um namoro antigo que me parece também muito próximo de um martelo final, né? E é algo que a gente já avaliou por aqui, mas a forma que ele chegaria, então, com
os 600 milhões, né, pelo percentual da base, a gente tem que avaliar contrapartidas e, por óbvio, vai ter que passar pelo Conselho Deliberativo. Mas eu gosto desse modelo porque me parece praticamente uma mini SAF, me parece um caminho de SAF da base, praticamente. Acho que aumenta esse poder de investimento do São Paulo também para o time profissional, né? E é um mercado de base hoje, Nick, a gente até conversou com o Furman ontem na arquibancada e também com o Douglas Schwartzman, né, que é diretor da base, e hoje ele explicou o seu ponto de vista. O Furman discorda em pontos, e, enfim, trouxe também o seu ponto de vista, mas é um mercado da base hoje que é um fato que os times, né, você concorde ou não, contratam jogadores já na idade de 17 e 20, contratam jogadores prontos, né, então isso requer poder de investimento, como foi o Estevão, Vitor Roque, por exemplo, né, lá na base, quando foram comprados. Então isso é algo que o São Paulo vai precisar cada vez mais fazer investimento nesse sentido, e aí ter esse poder com enfim, Marinakis para a base é algo que está sendo assim muito bem encaminhado no São Paulo, Nick. Eu acho que o mercado atual de jogadores de base, categorias de base, já vem mostrando que aquela fórmula de repente formar o moleque desde muito pequeno até os 18 anos, ela não é a única viável, né? Eu acho que é importante, porque isso acho que acrescenta em muitas coisas, mas também, de repente, é importante você conseguir comprar jogadores já semi-prontos. E o São Paulo tem exemplos recentes, o próprio Beraldo chegou no São Paulo já semi-pronto, o Rian Francisco é um cara que chegou também mais recentemente, não fez a base completa. Isso para citar dois exemplos de muito sucesso que o São Paulo teve. O que eu não acho que dá para fazer é sair contratando qualquer um à torto e à direito, principalmente nas fases finais aí de maturação, já no sub-20. Porque você vai contratar um jogador de 18, 19 anos, que vai ter, no máximo, ali estourando 2 anos de sub-20, sendo que depois esse jogador não vai ser aproveitado no profissional, ou não tem nem a possibilidade de ser aproveitado no profissional, aí eu acho que é dinheiro jogado fora. Para as categorias inferiores, sub-15, sub-17, talvez até faça mais sentido você contratar com base na coordenação de base ali, quem é aprovado pelo Scout, e Cotia, pelo que a gente vê de notícias, de informações, está voltando a ser referência e vanguarda nesse aspecto. A gente torce para que isso seja realmente concretizado. Eu acho que faz mais sentido agora você contratar jogadores um pouco mais velhos, já para o sub-20, sem o aval do profissional, eu acho meio arriscado. E o movimento que parece que está sendo feito agora lá em Cotia é que justamente o profissional está dando esse aval para as contratações do sub-20. Então, acho que isso faz com que a coisa fique um pouco mais coesa. E aí precisa de um elemento fundamental nessa história toda, que é o dinheiro. Não adianta, o São Paulo não consegue competir nesse mercado de contratação de jogadores de base, investimento na estrutura e etc., para que Cotia volte a ser uma referência, uma excelência, sem o dinheiro. Quando entra um Marinakis com a promessa de que vai haver um dinheiro, um investimento, etc., eu não sou necessariamente contra, pelo contrário, eu acho que, é legal pra caramba. O Palmeiras só se reergueu da forma como se reergueu porque ele teve um aporte financeiro ali do Paulo Nobre, depois da Crefisa, etc. Isso é fundamental na reconstrução de um clube como São Paulo. O que a gente precisa entender é como esse investimento vai ser feito. Em troca de quê? Qual é a contrapartida que o São Paulo vai dar para o Marinakis por conta dessa parceria? É 30% dos jogadores, mas quais jogadores? Os jogadores que forem contratados depois do início da parceria, ou todos os jogadores que já estão lá em Cotia, que foi o próprio São Paulo que prospectou e colocou eles lá? Esses pontos são fundamentais para a gente poder analisar e falar, é um baita de um negócio ou não. O São Paulo está se desfazendo ali da galinha dos ovos de ouro a troco de não muita coisa. Olhando no primeiro momento, me parece um bom negócio, porque vai ser um aporte financeiro bastante relevante. O Marinakis, o grupo dele, tem outros clubes ao redor do mundo que estão no momento de sucesso, então isso leva a crer que talvez ele esteja fazendo um trabalho sério. A presença do Edu Gaspar me dá uma certa tranquilidade, porque também sempre se mostrou ser um cara sério e antenado no futebol e etc. Então, tudo isso me faz crer que pode ser sim um bom negócio, uma boa iniciativa. Mas a gente precisaria analisar os pormenores e principalmente qual seria a contrapartida que o São Paulo vai dar em troca da parceria para poder cravar se realmente é bom ou não. Exato, São Paulo vai dar garantias financeiras também para ele, mas vai ter então um lucro na participação dos jovens da base. Vamos ver como é que bate essa conta com o Marinakis, e me parece, Nick, que vai ficar muito assim como uma iniciação da SAF no São Paulo comprada pelo Marinakis, né? Parece que ele também pensa bastante nesse movimento. Isso é
um feeling, né? Até, enfim, em cima dessa parceria que está muito próxima de ser fechada, mas fica então Superbet e também Marinacques, 2 acordos bem encaminhados aí então no São Paulo Futebol Clube. Superbet, por óbvio, tá apenas aí pela assinatura, né? Tem últimos ajustes e aí pode sair nas próximas horas. Marinacques ainda vai ter um chão, mas são acordos encaminhados no que se refere ao São Paulo.